Olá pessoal, o nosso bate-papo hoje é com a Priscila Lara. Ela é nutricionista aqui em Itaúna e vai nos dar dicas valiosas. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Valéria. Prazer estar aqui. Prazer o meu. Conta pra gente, Priscila, o que é nutricionista? Bom, nutricionista é o profissional capacitado em adequar a alimentação, e orientar e adequar a alimentação individualmente ou coletivamente, né? A gente tanto tem o profissional da nutrição que cuida, por exemplo, em consultório ou em ambiente hospitalar, da individualidade da alimentação daquele paciente, ou que cuida coletivamente não apenas de paciente, né, mas inclusive da alimentação de pessoas sadias, orientando e adequando isso. Quem poderia procurar uma nutricionista? Todo mundo. Não, eu penso mais assim, gente mais gordinho ou com deficiência de alimentação, com problema. Especificamente quem? Na verdade, hoje em dia, a procura maior que a gente recebe em consultório, principalmente, né? Seria essa demanda por emagrecimento, ou cuidado com o corpo, não só emagrecimento. Entendi. Um ganho de massa muscular, uma adequação de peso. Então, assim, hoje em dia, esse objetivo estético, ele tem crescido muito. Mas a gente tem vários pontos, né? Até em cuidado com a alimentação em algum momento da vida mesmo. Entendi. Né? Tanto na infância, por aprender a alimentar, né? Porque, na verdade, quanto mais cedo se aprende a alimentar, melhor, mais adequada será a alimentação desse indivíduo na vida adulta. Ô Priscila, me fala aqui, é mito ou é verdade? Por exemplo, você ficar um período longo sem alimentar, engorda? Quando a gente fica mais horas sem alimentar, a gente acaba estimulando o apetite, então a gente acaba tendo mais tendência a comer mais em outros horários, e não só por questão de apetite, né? Aí a gente já tem alterações, inclusive hormonais nesse sentido. Então, na próxima refeição a gente acaba tendo um pico maior de insulina, e isso pode estar aumentando a questão de apetite e de absorção mesmo dos alimentos para a formação de gordura, principalmente em região abdominal. Hoje em dia a gente já tem alguns estudos relacionados à questão do jejum intermitente, né, que tem sido estudado. Não tem nada de comprovação nesse sentido ainda. Até hoje o que a gente tem estabelecido é que a alimentação a cada 3 horas é o indicado e é o que vai mais ajudar o paciente a controlar essa questão de apetite. Entendi. Mas novos estudos sempre estão em andamento, então a gente tem que ficar muito atento com as novidades científicas, porque na verdade a ciência, os estudos, eles estão sendo sempre renovados. Entendi. Então é importante a gente acompanhar as atualidades mesmo. Ô Priscila, é mito ou é verdade que a mulher no período pré-menstrual ela ganha peso? Ela incha, né? Na verdade não é que ela engorda de ganhar gordura, ela tem uma retenção de líquido. Então, sim, se a mulher pesar fora do período menstrual e no período menstrual, se ela subir na balança, o peso dela, na maioria das vezes, o que é individual também, na maioria das vezes ela tem um aumento de peso. E o que acontece muito é que em período pré-menstrual, a mulher ela passa por uma ansiedade aumentada e um apetite aumentado, geralmente uma vontade de doces aumentada. E assim, se a pessoa comer, ela vai ter consequência disso. Então, tem os casos, sim, que a gente tem um aumento de peso em decorrência de retenção de líquido, que é o natural. Entendi. Mas existem pessoas que se excedem na alimentação em período menstrual e que, por decorrência disso, pode ter, sim, um ganho de peso em forma de gordura. Entendi. Por ter aumentado em excesso nessa alimentação. E o que você aconselha nesse período? Nesse período é muito importante a gente cuidar da alimentação de uma forma adequada. Ter muito consumo de fruta, porque vai saciar um pouco essa vontade do doce que a maioria das mulheres tem. Aumentar consumo de alimentos ricos em triptofano. Então, por exemplo, banana tem muito triptofano, folhas verde escuro tem muito triptofano, aveia tem bastante. Então, assim, são composições da alimentação que às vezes a gente tenta transformar isso em alimentos que vão minimizar esse desconforto. E mesmo que a pessoa tenha essa vontade de comer um doce, por exemplo, use um doce de fruta. Entendi. Pelo menos vai ser um doce que vai ser menos danoso, né? Ele não vai ser tão gorduroso, ele vai ter o açúcar da fruta, sim, um pouco do açúcar adicional, mas pelo menos ele não vai ser uma refeição tão processada quanto outros doces que a gente tem aí no mercado. E na menopausa, esses sintomas são aguçados também? São aguçados. Na verdade, a gente tem uma alteração hormonal também em período de menopausa, mas aí o que justifica esse ganho de peso nem é só a alteração de apetite.
A alteração hormonal mesmo favorece para o acúmulo de gordura da mulher mesmo. Então, essas variações hormonais, elas podem refletir, sim, em alteração de apetite, alteração de humor, como a gente vê os calorões que a mulher costuma muito ter nesse período de menopausa, mas a gente tem também a questão hormonal, e isso é uma coisa involuntária, uma coisa que a gente não vai conseguir um controle, pelo menos não pelas vias naturais. Aí existe reposição hormonal, existem outras alternativas de tratamento. Pela alimentação, a forma que a gente consegue modular isso seria aumentando alimentos que vão proporcionar mais saciedade e adequando a rotina alimentar dessa mulher mesmo. E oferecendo, inclusive, controle de necessidades aumentadas dela, né? Porque, por exemplo, o cálcio, a gente tem uma necessidade aumentada pós-menopausa, porque, na verdade, a mulher ela só absorve cálcio até o período de menopausa. Depois, ela já tem uma tendência a ter uma desmineralização óssea. Então, na verdade, a necessidade de cálcio da mulher em período de menopausa é maior do que uma mulher em período fértil, por exemplo. Então, assim, fazer essas adequações da alimentação com relação a nutrientes e não só em calorias, isso vai melhorar o desconforto também, porque eu costumo muito falar que o corpo conversa com a gente, né, Valéria? A gente tem sintomas. E o que são esses sintomas? É o corpo te chamando a atenção. Poxa, ó, tô precisando disso. Tô precisando... Por exemplo, quando a gente tem uma infecção, a gente tem uma febre. O que é essa febre? É o corpo te chamando a atenção. Ô, tem alguma coisa errada, cuida de mim aqui. A dor. Se você tá machucando com alguma coisa, você tá tendo contato com aquilo ali que tá te gerando dor, é o corpo te falando assim, ô, olha aqui, isso aqui não pode continuar. É bacana que você né? E com a alimentação não é diferente. Então, às vezes, se a gente tem uma vontade aumentada de doce, pode ser necessidade de algum nutriente específico. Uma necessidade aumentada de comidas salgadas, por exemplo, é necessidade de outro tipo de nutriente. Então, às vezes, o corpo conversa com a gente tem que saber interpretá-lo. Entendi. Ô Priscila, e uma questão assim que antes era péssimo o ovo, agora o ovo pode, aboliu, vale tudo, como que é? Bom, na verdade, eu sou muito da opinião de nem 8 nem 80, né? A gente realmente teve a fase em que o ovo foi crucificado e considerado um péssimo alimento, e realmente é um alimento muito nutritivo, né? A gente tem luteína, zeoxantina, que são antioxidantes interessantes, que têm benefício para as vistas, e enfim, a gente tem uma infinidade de benefícios que o ovo pode trazer na alimentação. É muito rico em proteína, de boa qualidade, então é um alimento muito rico. Mas não é porque aquele alimento é bom que eu tenho que comer ele 24 horas no dia, né? A gente às vezes precisa de saber ter um ponto de equilíbrio, entrar em balanço com isso. Se uma pessoa ela tem uma necessidade de X calorias, ela vai consumir X calorias em ovos e o resto dos alimentos que eu preciso de adequar nessa alimentação, né? E isso é muito individualizado. Por exemplo, uma pessoa que tem um gasto energético maior, ou que pratica algum tipo de atividade física, ou que tem algum objetivo de musculatura, de ganho de massa magra, essa necessidade ela é modificada. Agora, para uma pessoa que está pensando simplesmente em qualidade de vida, em adequar a alimentação e a rotina alimentar, às vezes essa necessidade é diferente. E a gente tem recomendações que a gente segue, né? Então, assim, a gente tem órgãos competentes que fazem as recomendações, as diretrizes, e que é o que a gente usa como parâmetro para fazer as nossas prescrições. Então, por exemplo, a gente tem recomendação hoje de limite de consumo de colesterol, que são 300 miligramas dia. Isso corresponde a um ovo inteiro por dia. Só que já existem muitos estudos hoje sendo conduzidos, mostrando que às vezes o consumo do colesterol não é o pior de tudo. Às vezes tem outros alimentos que vão comprometer mais do que eu consumir aquele colesterol. Só que a gente tem recomendação de gordura saturada, e o ovo também tem gordura saturada. Então, eu preciso de estar dentro de 7% do meu planejamento alimentar de gordura saturada, que é a gordura de origem animal, vamos falar assim. Então, assim, isso é muito de cálculo, a gente tem que calcular. Às vezes, o que eu posso comer é diferente do que a Valéria pode comer. As quantidades, elas precisam ser adequadas individualmente. E não pensar num alimento assim, ah, não, esse alimento é totalmente proibido, ou esse alimento é totalmente permitido. A gente precisa de começar a entender a questão de limitação de consumo e de individualidade. Aqui, Priscila, e o açúcar? A gente tem muitos açúcares bons, né, Valéria? Hoje em dia a gente tem muitos açúcares bons. O açúcar mascavo é um açúcar que tem uma qualidade nutricional boa, que foi muito menos processado, né? Ele não foi tão
tão passado industrialmente, ele não sofreu tanto processamento industrial. A gente tem o açúcar de coco, que é um açúcar que tem um índice glicêmico muito mais baixo. Esse eu não conheço. Ele tem um índice glicêmico mais baixo. O que é um índice glicêmico? É a capacidade de aumentar a glicose sanguínea. Então, ele aumenta essa glicose sanguínea de uma forma mais lenta, mais gradual. Entendi. Então, a gente não tem picos de glicose, consequentemente, a gente tem menos picos de insulina. Então, assim, é à vontade? Também não. Não é porque é um açúcar de coco que a gente vai adoçar tudo e colocar tudo muito docinho. Entendi. É um bom açúcar? Sim, a gente pode substituir o açúcar tradicional por um açúcar de coco e ter um melhor valor nutricional. Pois é, e ele tem a mesma quantidade de calorias? Tem a mesma quantidade de calorias, ele não é menos calórico, não. Ah, entendi. Para quem está, por exemplo, num processo de emagrecimento, ainda assim isso tem que ser considerado e calculado para caber dentro do seu dia alimentar. Entendi. Na verdade, o que eu gosto muito de orientar os meus pacientes são que eles aprendam a gostar do gosto do alimento que eles estão consumindo. Por exemplo, se eu vou tomar uma xícara de café, eu tenho que gostar do gosto do café. Se eu preciso de colocar muito açúcar para conseguir tomar aquele café, eu não gosto de café, eu gosto do doce. Entendi. Ô Priscila, já tem mais ou menos 6 meses que eu tô tomando café purinho. Ótimo. E é uma delícia. E é engraçado que tem, por exemplo, eu tomo café no salão. Hoje eu tomei um café aqui na Marita, eu tomei puro, tinha até o adoçante do lado. O sabor é diferente, a gente percebe melhor o sabor, não é? Com certeza. E a gente vai treinando o paladar também, né, Valéria? Porque, às vezes, por exemplo, se a gente apresentar um café puro para uma criança, ela vai ter muita dificuldade, porque ela não está acostumada com um paladar forte. Mas, às vezes, se a gente for ensinando para ela a tomar ele não doce... Às vezes, numa vida adulta, na verdade, para a criança muito pequenininha, nem é aconselhável ficar oferecendo tanto café. Mas, assim, quando for introduzir isso na alimentação, oferecer ele menos adoçado vai facilitar com que na vida adulta a gente consiga diminuir esse consumo, né? Usar chás. Chá, por exemplo, é uma bebida suave. Então, a gente tem que aprender a treinar o paladar para gostar do gosto do chá e não do gosto do açúcar que vai nele. O suco já tem o doce da fruta. Comer a fruta é muito mais interessante do que beber o suco, sem dúvida. Mas quando formos tomar em forma de suco, vamos tentar deixar o doce da fruta adoçar aquele suco e não precisar acrescentar mais nada. Então, resumindo, Priscila, é um pouquinho de tudo. É um pouquinho de tudo. A gente tem que realmente estar na balança. O símbolo da nutrição, né? O símbolo que a gente tem de cada profissão, o da nutrição é uma balança, né? Então, exatamente por qual motivo? Porque a nutrição, ela é o equilíbrio. Ela tem que considerar vários fatores. O paladar, o prazer de alimentar, porque a alimentação dá prazer, né, Valéria? Eu falo que comer é um prazer que dura a vida inteira. E isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, porque hoje em dia a gente também tem tantas modas de dieta. Agora nós vamos fazer dieta assim, agora nós vamos fazer dieta assada. Mas, na verdade, o que a gente tem que prezar muito é pelo prazer de alimentar. E isso é uma coisa que ninguém pode tirar. E que uma hora ou outra a pessoa, às vezes, larga tudo aquilo que ela está fazendo para voltar para aquilo que ela gosta. É muito mais interessante a gente aprender a comer aquilo que a gente gosta de uma forma que não vai prejudicar e que a gente possa fazer esse consumo para a vida inteira. Agora uma pergunta pessoal. E o vinho? O vinho é uma bebida que faz muito bem para a saúde, desde que também não em excesso, né? Porque ele tem o álcool. Mas em pequenas doses, o vinho tem muito benefício cardiovascular. A gente tem um composto nele que chama o resveratrol, que atua como protetor cardiovascular mesmo, né? Tanto para melhora de padrão de colesterol. Mas qual que é o ideal? Eu gosto do seco. Aqueles docinhos, não. É o ideal. A preferência é pelo vinho seco. Mas já existem estudos mostrando que tanto o vinho tinto quanto o vinho branco apresentam boas características para benefício cardiovascular. Então, assim, não obrigatoriamente tem que ser o vinho tinto, mas que precisa ser o vinho seco, porque o vinho doce aí ele já tem muito mais açúcar e isso ajuda com a oxidação dos benefícios que a gente tem ali naquele vinho. O resveratrol se torna mais oxidado, a capacidade do vinho de ter benefício cardiovascular é minimizada, calorias também, né, acaba sendo aumentada. E na sua alimentação, você coloca todo o seu conhecimento?
Procuro, né? Nutricionista, não quer dizer que nutricionista, ela vive só para alimentação. É claro que a gente tem os nossos momentos de prazer, igual eu tô falando, que o prazer também faz parte. Que a gente não tem os nossos erros alimentares, porque errar todo mundo erra, né, Valéria? Mas é claro que eu procuro. Eu acho que a gente errar por ignorância, por falta de conhecimento, é tolerável, mas a gente errar porque quer errar, aí nós estamos buscando com as próprias mãos, né? Então... Ai, Priscila, adorei falar com você. Vou marcar meu horário lá. Isso aí. Se quiser deixar uma mensagem para os telespectadores. Agradeço muito, né, a presença, por poder estar aqui e estar falando um pouquinho, porque eu acho importante até que as orientações elas cheguem ao ouvido de todos, né? Então, assim, é um prazer muito grande e eu falo para quem tá aí me ouvindo que se eu puder acrescentar um pouquinho sobre alimentação, sobre qualidade de vida, eu fico muito satisfeita. Então, quem tiver interesse, quiser me procurar, estou à disposição. E assim, o equilíbrio, eu acho que a mensagem mais importante que eu queria deixar hoje é exatamente essa, equilíbrio. Nem precisa de ser radical demais, mas não larga pra lá também, não. Sempre que você tiver um mínimo de possibilidade de cuidar de você, cuide, porque a única pessoa que vai ter benefício com isso é você mesmo. Espero que vocês tenham gostado das dicas que a Priscila Lara nos deu e o quanto é importante uma boa alimentação. Nós voltamos daqui a pouco com mais programa Bons Momentos após o nosso apoio cultural.